Vem da Bulgária a informação de que um ex-atacante do Santos pode pintar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala também do Palmeiras, que depende apenas de si para ser campeão brasileiro. Trago as projeções e os percentuais de chance de título para Palmeiras, Botafogo e Fortaleza, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado e passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. O objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com seu clube do coração. Hora de falar sobre o Palmeiras, que depende apenas de si para se sagrar campeão brasileiro de 2024. Algo que parecia meio inimaginável 2 rodadas atrás, quando o Botafogo tinha 67 pontos e o Palmeiras só 61. Mas o Verdão venceu 2 vezes, foi a 68, e o Botafogo vem de 2 empates. 0-0 com o Cuiabá em casa e o 0-0 contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nessa quarta-feira o jogo aconteceu na Arena Independência com portões fechados. Detalhe importante, o Botafogo teve um a mais durante quase 75 minutos. É que o Rubens foi expulso durante o primeiro tempo, empilhou pilhas, empilhou chances de gol o Botafogo, mas não conseguiu abrir o placar. Nova classificação tem o Botafogo com 69 pontos, Palmeiras com 67, Fortaleza, que ainda joga na rodada, tem 63. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, pessoal da área de matemática, o Botafogo ainda é o favorito ao título, com 53% de chances, mas Palmeiras aparece com 41%, Fortaleza 5,4%, Flamengo 0,3%, Internacional 0,2%. Queria destacar que os dois times se enfrentam na próxima terça-feira, logo logo. E se o Palmeiras vencer, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, até por isso o Verdão depende apenas de si para se sagrar campeão mais uma vez. Jogos do final de semana: no sábado, o Botafogo recebe o Vitória, enquanto o Palmeiras visita o Atlético Goianiense. Na terça-feira da semana que vem, no Allianz Parque, ocorre esse confronto gigante entre Botafogo e Palmeiras, com mais uma observação. Há 4 dias da final da Libertadores da América, o Botafogo precisava ter uma gordura para eventualmente poder poupar titulares no jogo contra o Palmeiras. Isso não será possível, a menos que o Arthur Jorge queira correr o risco de perder o Campeonato Brasileiro. E você? Quem aponta como favorito ao título? Vai dar Botafogo ou vai dar Palmeiras? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre uma informação publicada na Bulgária e que pode mexer com o torcedor do Palmeiras. O site Sportal.bg da Bulgária informa que o Palmeiras monitora, observa, analisa a situação de Juan Seco. Você lembra dele? Centroavante revelado no Santos, 23 anos de idade, com passagem pelo Vasco, atualmente no Ludogorets, lá da Bulgária. Fase boa. Ele é o artilheiro da equipe na atual temporada, com 7 gols em 24 partidas. Tem mais 2 assistências. Na temporada passada, a sua primeira na Bulgária, foram 48 jogos, 17 gols e 7 assistências. Ele já é, apesar do pouco tempo no Ludogorets, o 5º brasileiro com mais gols na história do clube. O 4º colocado é o Cauli, que faz sucesso no Bahia, 27 gols. O Juan Seco já tem 26. Jogador do atleta, o staff do atleta, perdão, não comenta absolutamente nada sobre o assunto, diz não ter informações. Se existe alguma conversa, essa conversa ocorre entre os clubes. Também mandei mensagem para uma pessoa da minha confiança do Palmeiras para saber se o Juan Seco interessa, se está nos planos, se essa informação que vem da Bulgária confere, e a pessoa disse que não havia ouvido ninguém da comissão técnica debater sobre o atleta. Vocês lembram do Juan Seco? Os números dele na Bulgária o credenciam para ser o camisa 9 do Palmeiras, ou para pelo menos lutar por essa condição de titular no próximo ano? Já usem o espaço para comentário para registrar o que vocês pensam sobre o tema e quais seriam os camisas 9 ideais para o Palmeiras de 2025. Combinado? Cola! O que está acontecendo que o Rômulo não joga no Palmeiras? Marcos, a impressão que eu e quase todo mundo tem é de que o Abel não gosta dele, né? O Rômulo, só para lembrar, aquele meia que arrebentou com a camisa do Novo Horizontino no Campeonato Paulista, foi contratado, mas virou um figurante do elenco palmeirense. O Caio Matheus, Canóbio no Vasco. Caio, esse é o tipo do jogador caro para a realidade atual do Vasco. O Vasco adquirido por um milionário, por um bilionário, ele vai pensar em jogadores como o Canóbio. Mas na realidade atual do Vasco hoje, o Vasco não pode pensar em jogadores como esse. Só para lembrar, o Canóbio foi comprado pelo Atlético Paranaense por 2 milhões e 850 mil dólares. Hoje,
Furacão não vai vender por menos de 5, 6 milhões de dólares. E olha que eu tenho muita dúvida se venderia com a manutenção do time na primeira divisão. E aí, só para trazer informação exclusiva, eu tenho trazido alguns nomes de jogadores que o Palmeiras quer. Quase todos esses nomes não têm vazado do Palmeiras, e sim de pessoas do mercado que negociam com o Palmeiras. O primeiro que eu falei que tinha negociações foi o Santi Ramos Mingo, zagueiro de 22 anos de idade que pertence ao Defensa e Justiça. E aí eu vou explicar como é que eu descobri essa história. Recentemente um clube brasileiro foi jogar na Argentina, e eu sou muito próximo de um dirigente desse clube. O jogo não era contra o Defensa, mas esse clube se preparou para a partida no centro de treinamento do Defensa e Justiça. E aí, os dirigentes desse clube brasileiro, conversando com os dirigentes do Defensa e Justiça, ouviram dos dirigentes do Defensa que o Palmeiras tem muita vontade em contratar o Santi Mingo e que as negociações estão em estágio avançado, operação de mais ou menos 6 milhões de dólares. O Palmeiras não confirma nem desmente. Paulo Buozzi, recentemente, no evento do Campeonato Paulista, foi perguntado e saiu pela tangente. Segundo nome que eu contei para vocês durante o fim de semana, Facundo Torres. Esse é um uruguaio de 24 anos de idade, revelado no Peñarol, vendido 2 anos atrás para o Orlando City por 8 milhões e meio de dólares. Antes de gravar um dos vídeos, eu conversei com o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, e ele taxou o Facundo Torres como o maior jogador da história do clube. Só para lembrar, o Orlando City é um clube novo, mas já teve, por exemplo, o Kaká. E o Ricardo coloca o Facundo Torres como alguém maior do que o Kaká dentro do Orlando City, um ponta-direita fenômeno, tá? E o Palmeiras enxerga o Facundo como substituto natural do Estevão. Como é que eu descobri essa história? Conversando com um empresário que tem negociado, tem feito uma série de tratativas com o Palmeiras por outros assuntos, e esse empresário foi procurado pelo Palmeiras para tratar sobre o jogador dele e ouviu do próprio Palmeiras que o Facundo Torres é o nome dos sonhos. Negócio dos mais difíceis, para não dizer impossíveis, porque o Orlando City colocou como meta vendê-lo por pelo menos 15 milhões de dólares. Nicola, mas se só tiver o Palmeiras e o Palmeiras oferecer menos, é capaz de os caras aceitarem. É aí que o bicho pega. O Ricardo Moreira admitiu que já teve proposta oficial da Espanha, da Sérvia, da Espanha, da Sérvia e de mais 2 países. Não estou lembrando agora quais os países, mas vou pegar aqui e já conto para vocês. E aí, depois que eu publiquei o interesse do Palmeiras no Facundo Torres, você soube primeiro aqui no canal do Nicola, surgiu lá na TIC Sports a notícia de que, de fato, o Palmeiras monitora, mas que a ideia do Facundo Torres é jogar no futebol europeu, tá? Que ele vai dar preferência para jogar na Europa. Inclusive, teve portal grande que, para não dar o crédito para o canal do Nicola, preferiu dar o crédito para a TIC Sports. Olha, quem é o Facundo Torres, jogador especulado na TIC Sports como possível reforço do Palmeiras? Primeiro a falar sobre o Facundo Torres foi aqui, tá? Só para lembrar que só para contar que os clubes que já fizeram proposta pelo Facundo no Orlando City, time da Rússia, um time da Sérvia, outro da Itália e mais um da Espanha. E aí, para completar, daqui a pouco me cobrem sobre Canóbio, senão vai ficar muito grande e eu gosto de falar sobre o máximo de clubes possíveis. Daqui a pouco me cobrem sobre Canóbio no Palmeiras, tá? Família, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias, as informações do Palmeiras que você gosta, tá sempre aqui no dia a dia do Verdão. E para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque a gente sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço aí no seu coração, até o próximo vídeo, vamos para mais, até o próximo, tamo junto, fui!